Futebol é paixão, eu sou corintiano, me tornei presidente do Corinthians e no Corinthians ou em qualquer clube de futebol, se não roubar, não ganha nada. Você já se perguntou por que tanta gente odeia o Corinthians? Se você não sabe, provavelmente não acompanha o futebol. Mas sabe que até mesmo quem não é fã do esporte também é vítima dessa instituição mais corrupta do futebol brasileiro. Depois da CBF, é claro. Este vídeo mostrará como funcionam os esquemas espúrios que envolvem os dirigentes corintianos. Como o Corinthians comprou a taça de campeão brasileiro em 2005? Com a palavra, Alberto Dualib, então presidente do Corinthians. Como é que ganhou no passado? Ganhou, mas olha, se não tivesse aquela anulação de 11 jogos, nós estamos fora, porque campeão de fato e direito seria internacional. Porque os últimos 5 jogos, nós temos 14 pontos na frente e chegamos, entendeu? Com 1 ponto só, roubado. Sobe Tinga e Fernandão lá dentro da área. Olha o Tinga! E o pênalti ou não? E aí, Arnaldo? Ele não vai dar o pênalti, vai dar uma bronca no Tinga, vai expulsar o Tinga. Olha só o Fábio entrando lá no alto. Acerta o Tinga, pênalti. Tudo bem. Ele errou. Ele vai... Agora é brincadeira expulsar o Tinga, né? Exato, ele vai dar uma amarela no Tinga, né? De time que simulou. Olha o pênalti claro. Como o Corinthians comprou a taça da Copa do Brasil de 2009? Quem explica é PVC, comentarista da ESPN Brasil. Para quem chega o Ronaldo, protege, procura alguém, grande jogada, foi pro chão, árbitro deu pênalti! Pênalti para o Corinthians, pênalti em cima do Ronaldo! A reclamação dos jogadores do Atlético Paranaense, numa jogada sensacional do Ronaldo na grande área. Ele domina, dá um toque de calcanhar e aí se joga, PVC. É o 4º pênalti marcado para o Corinthians na Copa do Brasil. É o 4º pênalti inexistente. E como o Corinthians faz para manipular as arbitragens? Ouçam o que diz o árbitro da FIFA, Gutenberg de Paula Fonseca. Por que a orientação de ligar para o Sérgio Corrêa, por exemplo, depois da escala? Por que o árbitro tem que ligar para o Sérgio Corrêa antes de apitar um jogo? Isso não te parece um pouco estranho? Ô Fernando, olha só, eu entrei na CBF em 2004. Eu nunca vi isso na minha vida. Isso foi mais uma das mudanças do senhor Sérgio Corrêa, tá certo? Aí ele inventou também essa situação do árbitro, quando receber as escalas, ele ligar para receber as recomendações. E eu posso me citar como exemplo, porque tudo que eu vou falar e venho falando para você, eu tenho provas. Inclusive, além de provas, eu faço questão de mais à frente a gente não só enviar para todo mundo que tem interesse e contribuir muito para que, de uma certa forma, essa sujeirada toda seja lavada. E ele dizia o seguinte: aquele árbitro que não ligar está fora das escalas. E eu, por exemplo, fui fazer um jogo Corinthians e Goiás, que o Corinthians ganhou de 5-1, e antes do jogo ele disse para mim: vai lá, boa sorte, vai apitar o jogo do Timão, hein? O que eu posso pensar com isso? Diz pra mim, o que eu posso entender com isso? E se o Corinthians não ganha, eu podia pro resto da vida não estar sendo escalado, ser punido e ficar de fora das escalas. Isso é uma da colocação dele, uma das coisas que ele fez. Isso ninguém fala, ninguém comenta. Ouçam agora um bate-papo entre Alberto Dualib e André Sanches, ex-presidentes do clube. Nessa conversa com Dualib, André Sanches se mostra inseguro com o que vai dizer a Polícia Federal e pergunta o que fazer. Então, eu queria falar com o senhor Oconese aí, pra ver que eu tenho que ir na Federal amanhã, né? Pra gente falar, pra mim falar uma coisa, a mesma coisa que o senhor vai falar. Que você sabe que eu até vou adiar meu depoimento. É bom também fazer isso, adiar também. Nós temos que falar com Londres para dizer o que eles falaram lá quando eles foram lá. O que eu quero é que a gente fale a mesma coisa junto para não dar problema, né? Se o senhor falar o que o senhor vai falar, eu vou falar. Até mesmo você é vítima desses esquemas, mesmo que não acompanhe futebol. Veja como. André Sanches virou um personagem importante não apenas para o Corinthians, mas para a estrutura de poder do futebol brasileiro. Ele hoje é o parceiro preferencial de Ricardo Teixeira, o chefe da CBF. Não foi por acaso que o presidente do time mais popular de São Paulo votou de acordo com os interesses de Ricardo Teixeira e da TV Globo na eleição para o Clube dos 13. Um dos candidatos era Fábio Koff. Prometia uma negociação dura pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Ricardo Teixeira, aliado da Globo, lançou outro nome, Kleber Leite,
com um cabo eleitoral de peso, Andrés Sanches. Kleber perdeu, mas Andrés foi premiado pela lealdade. Virou chefe da delegação brasileira na Copa da África do Sul. Em 2011, devolveu a gentileza, rompeu com o Clube dos 13 e anunciou que negociaria diretamente com a Globo os direitos do Brasileirão. Em maio, no encontro com dirigentes, nem fez cerimônia. Sou amigo do Ricardo Teixeira mesmo, sou amigo da Globo mesmo, apesar de ser gangster, sou amigo de não sei de quem. Eu não tenho problema não. Agora, eu vejo meu clube. A declaração pegou mal com os parceiros, que foram tão generosos com o Corinthians, a ponto de oferecer ao clube a chance de realizar um velho sonho. Até 2 anos atrás, ninguém tinha dúvidas. Esse aqui seria o Estádio Paulista na Copa do Mundo de 2014. O São Paulo, dono do Morumbi, fez um primeiro projeto e, depois de receber várias instruções da FIFA, preparou um segundo desenho que previa até a cobertura do estádio. O custo total da reforma, 256 milhões de reais. O anúncio de que o Morumbi seria a sede da Copa virou foto na parede. Além de Lula, o próprio Andrés Sanches estava em campo no dia em que o estádio do São Paulo recebeu a chancela oficial. Isso foi em 2009. No ano seguinte, tudo mudou. O motivo? O São Paulo apoiou o Fábio Koff para o Clube dos 13, irritando Ricardo Teixeira. A partir de então, o estádio do Tricolor passou a ser bombardeado pela CBF. O Comitê Brasileiro fez novas exigências, que dobraria o custo da reforma. O São Paulo não aceitou e o Morumbi ficou fora da Copa. O Morumbi não ficou fora da Copa por nenhuma questão técnica de reforma. O Morumbi ficou fora da Copa por uma decisão política do presidente da CBF, que também é o presidente do comitê organizador local. No lugar do Morumbi, entrou Andrés Sanches, um projeto da Arena do Timão. O custo, R$1 bilhão, 4 vezes a reforma do Morumbi. Porque a construção de novos estádios envolve valores maiores do que a reforma de um estádio já existente. A obra do novo estádio precisa de 420 milhões de dinheiro público, que viriam de incentivos fiscais da prefeitura, e mais 400 milhões de empréstimo do BNDES, também dinheiro público. Veja só o que o prefeito Gilberto Kassab disse em junho do ano passado. Ficaremos muito felizes se pudermos fazer a abertura da Copa aqui na cidade de São Paulo, mas jamais à custa de investimento de recursos públicos num projeto que não é a prioridade para a Prefeitura de São Paulo. Agora mudou de ideia. Em novembro, a Caixa Econômica Federal, um banco 100% estatal, decidiu patrocinar o Corinthians com 31 milhões de reais. Por que justo uma estatal achou válido tal investimento? Será que os departamentos de marketing das grandes empresas já notaram a imagem negativa do Corinthians? Seria uma grande coincidência que justo com dinheiro público fosse realizado o maior patrocínio esportivo do país? O presidente corintiano, Mário Gobi, tem outra teoria. Mas reparem, ele nos abençoou mais uma vez. Está ali do lado, na beira, na lateral do campo, acompanhando o ataque do Palmeiras. Olha só, o quarto A vai aparecer ali, ó, lá no cantinho. Esse quarto ato, que é o Adriano Assis, a nossa produtora Juliana Travalha, a Ju, conversou com ele e me passou o telefone para conversar com ele. Ele estava disposto até a participar do nosso, uma regra clara, mas acho que a federação preferiu que ele ficasse calado. E o que ele me relatou foi o seguinte, que quando houve o lance, ele gritou canto. Volta, se o Garaboni conseguir voltar para nós, eu estava olhando a lupa agora ali e realmente ele pronuncia uma palavra. Ele pronuncia uma palavra, com a lupa a gente vai conseguir. Então eu vou aqui falar o que ele falou para mim, enquanto você vê de novo, e o Garcia presta atenção ali. Vamos ver se ele... Olha lá a lupa, lá nele agora vai abrir a lupa, quando tem a disputa, olha lá como ele fala. E o banco do Corinthians está atrás dele, né? Vamos ver. Deixa abrir a lupa, agora vai ver lá, ó, quando tem a disputa de bola. Preste atenção só nele, não na disputa. Agora ele vai gritar, ó. Aparece ele falando alguma coisa. Aparece ele falando alguma coisa. No cigarro dá pra ver o que ele está falando. Mas eu conversei com ele. E ele disse que nesse momento ele gritou canto, canto, canto. E que o árbitro relata que ele não escutou. E ele relata também que ele se virou para o banco, ele entrou no campo para o banco não entrar em campo. E que em nenhum momento ele foi no centro
como dizem que ele foi lá conversar com o delegado, se foi depois que o jogo foi reiniciado. Ele falou, não, eu não fui em nenhum momento lá no centro conversar. Portanto, essa informação que teve interferência externa, Paulo César, ninguém pode provar, ainda mais porque ele não conversou com ninguém, ele entrou em campo e ficou. Não foi isso? Você que estava no jogo? Na verdade, assim, no meu ponto de vista ali, logo após a jogada, o que ele deveria ter feito? Se ele acha que foi canto. Qual que era a prioridade ali na jogada? Passar a informação para o Marcelo. E ele se preocupou com uma coisa menor, que era a reclamação dos jogadores, que acontece em toda jogada. Se você fosse o árbitro reserva, você entraria em campo? Se eu entendi como canto, a minha missão ali seria salvar a arbitragem. Entrava rapidamente no campo de jogo e passaria a informação. Canto. Nessa hora você tem que se preocupar em salvar a arbitragem. Quando o Marcelo marca que tem toda a pressão dos jogadores, se ele entrasse rapidamente no campo de jogo e passasse a informação para o Marcelo, o jogo não ficaria parado 8 minutos. Nós vamos, inclusive, agora votar se o procedimento da arbitragem, e nós vamos mostrar o procedimento da arbitragem,